Amém, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vou falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua graça, por teu amor, pela bênção do Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja, povo de Deus, nesse tempo de culto e de adoração. E agora te pedimos a bênção da tua palavra. Fala o nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha iluminar o nosso coração, o nosso entendimento, para que a tua palavra seja revelação, seja vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. Esse texto de Nicodemos, que fala de Nicodemos, é um texto que chama muita atenção para a realidade da religiosidade que existia em Israel naquele tempo. A palavra fala que Nicodemos era um dos principais dos judeus. E sendo assim, certamente era um homem religioso, que tinha sua perspectiva de entendimento da religião, do entendimento de quem era Deus. Ele tinha sua perspectiva, assim como a maioria das pessoas sempre tem, né, uma opinião a respeito de Deus. Mas é claro que havia uma inquietação no coração de Nicodemos, e a palavra fala que ele foi ter com Jesus. E aí fala: mestre, sabemos que é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele está admirado, porque os sinais que Jesus realiza chamam a atenção de Nicodemos. Mas a resposta de Jesus é muito interessante, porque Jesus responde: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica sem entender. E aí Jesus fala novamente. Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ao que Jesus responde: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus está falando dessa questão da realidade do novo nascimento, de nascer da água do Espírito, de nascer por uma ação do Espírito Santo, pela revelação que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Por algumas semanas nós compartilhamos uma série sobre sermos filhos da promessa. A realidade é que de fato nós somos filhos da promessa e as implicações que tem. Mas a vivência de ser filho da promessa depende muito desse entendimento que Jesus está falando aqui ao coração de Nicodemos, de que a vida do Filho de Deus é uma vida pelo Espírito. Mas para entender essa vida pelo Espírito, é preciso entender um pouco a questão do conceito de pecado. O conceito de pecado, ao longo da história, vai mudando. As pessoas vão mudando, vão tendo dificuldade do entendimento, mas existe a perspectiva bíblica do pecado. Então, antes de adentrar um pouco mais sobre a questão da obra do Espírito Santo, eu queria compartilhar com os irmãos
a questão do conceito de pecado. Senão é difícil entender o que está aqui no texto. É comum pensarmos, né, que o pecado é o quê? Que o pecado é algo de errado que nós fazemos. E essa é uma percepção que não encontra sustentação na Bíblia. O pecado não é o que nós fazemos de errado. O erro, às vezes, e a maioria dos erros, é a consequência do pecado. Porque, na verdade, o pecado é viver a vida sem orientação de Deus. Nós somos criados por Ele e para Ele. Desde a criação, Deus nos criou para Ele. E a nossa vida só teria sentido se nós somos orientados por Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus. E essa orientação vem do próprio Deus, quando Ele derrama sobre nós o Espírito. Por isso que Ele fala para Nicodemos: se você não nascer do reino, da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não for nascido de novo, se a sua natureza não for transformada, e se você não for habitação do Espírito, você não pode entrar no reino. Você nunca vai compreender o reino. Porque o reino só é perceptível a partir da obra do Espírito Santo. O reino não é conhecido por quem não tem o Espírito em si. O reino não é resultado de uma conclusão humana. A religião, sim, ela é resultado de uma conclusão humana, de uma forma de alcançar Deus. As religiões, normalmente, elas são ritos, formas, procedimentos, para que, fazendo aquilo que agrada a divindade, eu alcance o favor de Deus, da divindade. Então, a religiosidade Deus está sempre no fim. As pessoas fazem algo para alcançar Deus. Mas o reino de Deus é diferente. No reino, Deus é o princípio. No reino, tudo se fundamenta nele. E para ver o reino, eu preciso dessa iluminação do Espírito Santo. Amém, querido? Porque se eu não nascer da água e do Espírito, eu não posso entrar no reino, eu não posso ver o reino, eu não consigo discernir o reino de Deus. Então, na verdade, o pecado não é a questão de certo ou errado. E os fariseus, os judeus na época, estavam transformando, né, às vezes a questão do pecado simplesmente no certo e no errado. E tem muita coisa que a gente faz, diz que é certo e que é pecado. E tem coisa que a gente faz errado e que não é pecado. Porque o que importa é o motivo do coração, é a origem do que eu estou fazendo. E aí aquilo que nós fazemos precisa se originar em Deus. Precisa ser resultado da relação com Deus. A grande pergunta que nós temos que fazer, se o que nós estamos realizando ou fazendo tem origem na relação com Deus. É isso que Deus está falando, que Jesus está falando para Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino, você não adentra o reino, porque você vai continuar vendo a vida a partir dos seus interesses pessoais. E o pecado foi achar que a gente conseguiria, sem Deus, conduzir a vida e orientar a nossa vida. Isso é que é o pecado. O pecado é uma vida que não é orientada por Deus. E esse é o resultado da queda. Amém? Então, essa é a grande dificuldade. Então, o homem pecou quando ele rompeu com o propósito de Deus e estabeleceu seus próprios critérios para a vida. E é por isso que quando você vai conversar com algumas pessoas, as pessoas têm uma grande dificuldade com a verdade, né? Porque cada um quer ter a sua verdade, ou seja, cada um vive segundo um propósito. Olha, se cada um vive segundo um propósito, cada um tem a sua verdade, cada um se alimenta da verdade que acredita e conduz a sua vida, ele acha que está certo. Essa é a grande dificuldade. Então, isso foi o problema que aconteceu com o homem. E uma coisa também que ele tem que perceber, quando Deus está trabalhando essa questão aqui com Nicodemos, e que nos ensina a respeito do pecado, é essa questão de que o diabo nunca tentou tirar Deus da nossa vida. Se você perceber, o diabo ele não tenta tirar Deus da nossa vida. O diabo sempre vai levar a gente a pensar, a colocar Deus no fim. Deus não ser o princípio, Deus não ser o fundamento. E isso é mais fácil de enganar as pessoas, porque parece que nós estamos fazendo uma coisa certa quando eu faço alguma coisa para alcançar Deus. Ou para colocar Deus, por exemplo, às vezes em dívida comigo. Quando Deus é o fim, quando Deus se torna a ambição do que eu faço.
E não quando Deus é o princípio, é a origem da vontade, quando eu não sou orientado por Ele. Porque a salvação, irmãos, redenção, não é somente Deus me livrar da condenação do pecado. Redenção, salvação, é ser guiado pelo Espírito de Cristo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, salvação é um processo em que Deus, primeiro, Ele me tira dessa condenação, Ele me faz nascer de novo, Ele coloca em mim o seu Espírito Santo, e agora eu posso ter uma vida orientada a partir da relação que eu tenho com Deus. Amém, querido? Pecado, na verdade, é tudo aquilo que não tem origem em Deus. Porque se a nossa vida foi criada, se nós somos criados para Deus, a nossa vida precisa ser orientada por Deus. Porque então o fim da minha vida, queridos, o fim da nossa vida é a glória de Deus. O que eu e você fazemos precisa ser, na verdade, para revelar Deus. As nossas ações, o fim das nossas ações tem que ser a manifestação do conhecimento de Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo, amém, querido? Para que aonde a gente estiver, haja a fragrância da vida. É por isso que Jesus vai direto ao ponto com Nicodemos. Ele não rodeou, ele vai direto ao ponto. Importa-vos nascer de novo. É interessante porque a pergunta parece que não é essa. Mas Jesus sabe a essência, o problema do homem. E Jesus, ele é essa referência da parte de Deus de alguém que está rendido à vontade de Deus. Amém, querido? Vamos abrir a palavra, deixa marcada aí. Vamos lá em Ezequiel, por favor, no Antigo Testamento. Ezequiel 36, eu quero ler com vocês o verso 23 em diante. Diz assim, verso 23, de 36. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio deles. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos darei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos que eu vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra em que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quando a palavra aqui está dizendo que Deus vai vindicar a sua santidade, é que a santidade de Deus, o sentido de quem é Deus, se perdeu por causa do desvio do povo. Porque a nação já não revelava quem de fato era Deus, porque o povo foi se desviando. E o nome de Deus era profanado porque o povo, sendo conhecido como povo de Deus, não dava a Deus a devida glória. Então Deus falava, eu vou vindicar a santidade do meu nome. E como é que Deus ia fazer isso? Como é que Deus ia resolver o problema de um coração endurecido, de um coração perdido, de um povo que é refém do eu, de um povo que vive para sua vontade, para um povo que se entregou à religiosidade? Como é que aconteceria isso? Através da obra de Cristo. Tanto que ele fala aqui em Ezequiel, né? Ele fala assim, dar-vos-ei um novo coração. Mas antes ele fala assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Então quando ele fala assim, de nascer da água do Espírito, ele fala dessa purificação, de nós sermos purificados dos nossos pecados, pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, e que também ele fala, e dar-vos-ei um novo coração, que é na regeneração, nós temos um novo coração, colocarei dentro de vós um novo espírito, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observei. Era necessário nascer de novo, era necessário ter uma nova natureza. Amém? Então isso aqui está falando de uma nova natureza, de ter em nós a natureza de Deus, do nosso espírito ser regenerado, porque nós estávamos mortos para Deus, por causa dos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo gracioso, Ele envia seu Filho para nos salvar, para nos redimir, e Ele envia então sobre nós o Espírito
Espírito Santo, amém, querido? Que é o Espírito de Cristo, para que a nossa vida agora fosse, então, guiada por Ele. Amém, querido? Então, o homem pecou porque deixou de ter Deus como origem dos seus pensamentos. Então, Deus vai nos salvar dessa queda. E aí isso nos chama a essa realidade, amém, querido? De nós buscarmos sempre em Deus os pensamentos de Deus, a direção de Deus, para aquilo que nós vamos viver. A pergunta que nós temos que fazer, irmão, se aquilo que nós estamos fazendo, realizando, tem origem no coração de Deus. Porque ainda que possa ser certo, ainda que não tenha um erro gritante ou coisa do tipo, isso pode ser pecado. Porque eu estou fugindo da vida que Deus tem para mim. E você sabe qual que é o pecado, irmão? De não considerar a vontade de Deus? Qual que você acha que é o pecado de não considerar a vontade de Deus? A arrogância e a soberba do nosso coração de achar que existe virtude suficiente em nós para escolher o melhor caminho. Essa é a nossa dificuldade. É a soberba do nosso coração que nos faz viver sem depender da orientação de Deus. Porque nós achamos que nós somos suficientes. Às vezes a gente acha que a gente tem virtude em nós suficiente para escolher o caminho. Mas nós não temos isso. Na verdade, nós precisamos que a nossa vida seja orientada por Deus. Então nós precisamos de um Salvador, mas nós precisamos de um Senhor. Então Jesus só pode ser o nosso Salvador se Ele de fato for o nosso Senhor. Porque a salvação, ela implica então em Deus conduzir a minha vida. O senhorio de Cristo, irmãos, é Deus conduzindo a minha vida, amém? Deus não seria, irmão, ouça o que eu estou te dizendo. Existe por aí uma doutrina que o pessoal separa salvação de senhorio. Isso não existe. A Bíblia não dá fundamento para salvação sem senhorio. Cristo nunca seria seu salvador, nem o meu seu salvador, se ele não for meu Senhor. Porque a salvação não é só essa questão de me redimir da condenação do pecado. A salvação é tendo me redimido da condenação do pecado, tendo me dado um novo coração e colocado em mim seu Espírito, agora orientar a minha vida como Senhor. Porque senão eu ficaria entregue à minha vontade. Então eu estaria dizendo que Deus me salva, mas Deus está contente e me vê entregue à minha vontade. Mas a tragédia da minha vida foi viver segundo a minha vontade. Então a salvação, ela só é possível porque Jesus é Senhor. E sendo Senhor, Ele tem a condição, pelo seu Espírito Santo, de me conduzir em glória. De fé em fé, de glória em glória. Amém, irmãos? Importa-vos nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Porque no reino de Deus, irmão, existe um só Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é Ele que nos salva, amém, meu querido? Glória a Deus, irmão. Tem compreensão disso, querido? Que a gente tem que parar e fazer essa reflexão. Que a reflexão que nós temos que fazer todos os dias na minha vida, todos os dias eu tenho que escolher ser guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso dessa comunhão bendita. E eu preciso falar, Deus, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não existe bem algum. Mas se o Senhor, pelo teu Espírito, me conduzir, então esse dia será um dia para a tua glória. Senhor, que nenhum dia da minha vida possa passar sem ser para a tua glória. Que eu me acostume com a tua glória, Senhor. Que eu ame a tua glória, que eu ame a tua presença. Porque eu sei, irmão, que se eu der lugar à carne, eu estou andando em caminhos que não são os caminhos de vida. E isso é que é pecado. Ainda que eu faça a coisa certa. Veja que a gente tem uma grande dificuldade, a gente reduz pecado só certo e errado. Está entendendo isso, irmão? Irmão, eu vou dar alguns exemplos para você. Querido, se a igreja tem uma necessidade, se os santos têm necessidade, se a gente tem alguma demanda, igual nós vamos ter uma demanda agora, nós vamos construir o prédio novo aqui da igreja, né? Tem uma demanda, não tem, querido? Tem gente que construir sem dinheiro? Não constrói. Então tem uma demanda financeira, não tem? Deus vai suprir essa demanda financeira através dos seus filhos e filhas. Agora, você acha que se alguém contribuir para essa construção, ele está fazendo uma coisa certa? Se contribuir, vou repetir, contribuir financeiro para a construção do edifício aqui é uma coisa certa ou é uma coisa errada? Certa. Mas isso pode ser pecado e pode não ser pecado. E você fala, como assim, pastor? Se você contribui para você ser exaltado,
Se você contribui para você ter direito diante de Deus, você está pecando. Porque você não faz isso dirigido por Deus. Você faz isso pensando em você. Mas se você contribui para a glória de Deus, porque Deus falou o seu coração, e Deus fala assim, vai lá e abençoa. Essa é a minha vontade para você. E você contribui segundo o que Deus colocou no seu coração, isso é bênção, tá vendo? E às vezes a gente comete erro em algumas coisas na caminhada, querido, mas a gente tem um motivo certo. Então, se você perguntar para um casal na caminhada, né, vou perguntar aqui para os homens. Vou fazer a pergunta para os homens. Querido, qual que é a vontade de Deus para você como homem em relação à sua esposa? Reduz em uma palavra. Prover, amar. Acima de tudo, amar, né? Porque amá-la. Está no seu coração? Você acerta sempre? Sim ou não? Não. Quando você erra em relação a isso, apesar que você tenha vontade de fazer a coisa certa, você vai lá e faz o errado, e você erra, você tem o motivo certo, mas você erra na forma, você está pecando? Não, porque você tem o motivo certo. Você ainda não está tendo a habilidade. Você veja que às vezes a gente tem essa dificuldade, porque se eu tenho o motivo correto no meu coração, nem sempre eu vou acertar no método, na forma de fazer as coisas. Eu posso estar errando. Eu preciso aprender. E às vezes a gente é muito legalista, né? Então a gente tem que, antes de fazer qualquer coisa, ajudar a pessoa a ter o motivo correto no coração. É por isso que a palavra fala assim, não julgueis. Porque da forma que você for julgar, da medida com que você julgar, você vai ser julgado. Não julgue porque você não sabe o motivo do coração. Porque a gente consegue ver o ato, mas a gente às vezes não consegue sondar o motivo, certo, irmãos? Então ajude a pessoa a ter o motivo certo e não julgue a pessoa pelo ato. Então, Jesus, ele só é o nosso Salvador porque ele é o nosso Senhor. É ele quem nos guia pelo caminho, que nos conduz ao destino que Deus estabeleceu para nós desde o princípio. Por que eu preciso de um Salvador, irmão? Porque existe um princípio em Deus. Todos nós compartilhamos sobre a questão de ser filho da promessa, que a promessa tem origem sempre na palavra de Deus. Tudo tem origem na vontade de Deus. E o Espírito Santo é aquele que vai me guiar para que eu seja guiado segundo aquela vontade original de Deus. Para que a minha vida cumpra esse propósito, para que a minha vida tenha esse sentido. Amém, querido? Então, ao se revelar o Cristo, o Filho de Deus, Jesus nos dá a imagem perfeita de Deus. É Ele que vai nos falar da questão da paternidade. Porque muitas vezes a nossa relação com Deus foi sempre uma relação baseada no poder de Deus. O poder de Deus de resolver a minha vida. O poder de Deus de salvar a minha circunstância. O poder de Deus de transformar, às vezes, uma situação. Apesar de Deus ser poderoso, essa é uma relação religiosa. Mas Jesus veio para que a nossa relação não fosse com o poder de Deus, mas que pelo Espírito Santo a nossa relação fosse uma relação de natureza. Uma relação com o Pai, porque Jesus veio revelar o Pai, a paternidade de Deus. E é só pelo Espírito Santo que eu posso dizer Abba Pai, amém, querido? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E por causa do Espírito eu posso dizer Pai. Deus é meu Pai. E se Deus é meu Pai, eu me coloco nessa condição, na realidade de dependência, é uma relação de dependência. Então a salvação, Deus está restaurando a dependência, porque antes, no pecado, eu vivia por minha conta, eu decidi o meu destino, eu vivia do jeito que eu queria, e até eu tinha interesse que Deus permanecesse na história, mas que Deus me ajudasse a fazer a minha vontade. Então se você quer Deus simplesmente para mudar a sua circunstância, você está pecando, porque essa não é a vontade de Deus. O propósito do Espírito de Deus é me conduzir segundo a sua vontade, num processo de transformação da mente e do meu coração, amém, irmãos? Não é possível, irmão, que depois de um tempo de caminhada a gente não seja maduro. É uma falta total de compreensão da vontade de Deus. A imaturidade, irmão, a imaturidade, ouça-me Deus, em nome de Jesus, irmãos. A imaturidade cristã é um sinal de não ser guiado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo, irmãos, vai me levar à maturidade cristã. O Espírito Santo me leva a uma relação de dependência de Deus, no sentido que eu sei, eu reconheço que é só Deus que pode guiar a minha vida. E eu vou me rendendo a essa relação. Eu vou me rendendo a essa vontade como filho de Deus,
que deseja fazer a vontade de Deus, assim como Cristo se deu à vontade de Deus. Tanto que Jesus fala, existe uma comida para mim comer. A comida que me satisfaz é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém, querido? Por isso que a imaturidade fala de uma relação errada com Deus. Porque se Deus é Senhor da minha vida, eu preciso me render à sua vontade. E aí eu vou aprendendo, irmão, na maturidade, o Espírito Santo vai me ensinando e Deus vai trabalhando no meu coração que, de fato, eu não sou filho dos homens, mas eu sou filho de Deus. A palavra fala que os filhos são herança do Senhor. Sim, eles são herança, porque os filhos foram confiados por Deus a uma família, e nessa família eu deveria conhecer o amor de Deus e ser guiado pelo amor de Deus. Essa família me dá testemunho de Deus, porque essa família é família de filhos da promessa, e os filhos da promessa, o chamado, a missão dos filhos da promessa é manifestar esta promessa. E a promessa de Deus fala de amor, fala de misericórdia, fala de esperança. Então a minha vida precisa ser uma manifestação, fala de paz. Então os filhos precisam encontrar no lar paz. Os filhos precisam encontrar no lar perdão. Amém, querido? Querido, me diz uma coisa, quando a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, que nós estamos unidos a Cristo, que nós nascemos da água e do Espírito Santo, e sendo a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, então nós estamos unidos com o Deus Filho, amém, querido? Nós somos corpo de quem? De Cristo. Então, se nós somos corpo de Cristo, me fala uma coisa, quando existe uma necessidade de perdoar alguém, você tem chance de escolher entre perdoar ou não? Mas por que a gente escolhe não perdoar, meu irmão? É porque você acha que pode. Porque você não tem revelação que você está unido ao Deus que é perdoador. Cristo é perdoador. E se Cristo perdoa, quem sou eu para não perdoar? Então eu devo ser a manifestação palpável de perdão. As pessoas precisam conhecer o Deus perdoador através do perdão que eu ofereço às pessoas. E quando eu perdoo com toda a sinceridade do meu coração. O que não significa concordar com o erro de ninguém. Mas perdoar, abrir mão da justiça própria, abrir mão de julgar as pessoas, não me colocar acima do outro, reconhecer que eu estou em Cristo e que esse erro do outro, ou a dificuldade do outro, oferece a oportunidade de manifestar que eu sou filho de Deus, exercendo misericórdia, perdão, oferecendo esperança, oferecendo uma nova oportunidade. Entende isso, irmão? Quem não nascer da água e do Espírito não compreende o reino. Está vendo, irmão? Porque no reino de Deus não é um reino de justiça própria. No reino de Deus, Ele é a minha justiça. O reino de Deus não é um lugar de me preservar, porque Cristo não se preservou. O reino de Deus é lugar de entrega. Aí eu entendo que a minha vida deve ser uma entrega em favor do próximo. Porque eu não posso amar o próximo sem me entregar, sem me render. Porque se eu quiser me preservar, então eu não estou entendendo o reino. Irmão, pensa numa geração que é se preservar, é a nossa, fala sério. Sim ou não, irmão? Essa autopreservação, irmão, é uma infantilidade e uma cegueira a respeito do reino. Porque o reino é me render à vontade de Deus e confiar que a vontade de Deus é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. E se existe vontade da parte de Deus, Ele há de me conduzir, Ele me ensina. O Espírito Santo me capacita, amém, querido? Então, se Jesus Cristo tem que ser o nosso único e suficiente Salvador, porque é Ele quem nos revela todo o desígnio de Deus para a vida do homem. Porque parece que a gente quer uma parte do desígnio de Deus, que a gente até aceita que Deus nos fala. Outra parte da nossa vida a gente separa, não é, irmão? A gente quer compartimentar a nossa vida em partes e falar, essa parte aqui, Jesus, beleza, conduz aí para mim, essa aqui deixa comigo. Que essa daqui eu acho que o Senhor não sabe o melhor. Tem área na sua vida assim? Pede para o Espírito Santo sondar o seu coração. Tem uma área que você acha que você sabe conduzir-la melhor do que Deus? Tem uma área na sua vida que não é rendida a Deus? Porque nós precisamos nos render ao Senhor. Amém? Para que Ele nos conduza no caminho de vida. Para que Ele nos conduza no destino que Deus estabeleceu para nós desde o princípio. Hoje nós estávamos aqui, pela graça de Deus, dedicando, apresentando a vida da Catarina. E a nossa oração é essa, que Deus dê graça à família e a nós que somos a igreja, para ajudar a Catarina a cumprir o destino dela em Deus. Porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha um destino para a Catarina. Amém? Você crê nisso, irmão? Queridos, esse destino que Deus tem para a Catarina é preciosíssimo, irmão. E nós temos que ser aqueles que ajudam.
a Catarina a cumprir o seu destino em Deus. Amém? Sendo guiada por Deus, sendo amada por Deus, sendo luz na sua geração, sendo sal da terra, sendo uma manifestação inequívoca que Deus veio buscar e salvar o perdido. Amém, querido? Quem não nascer de novo não conhece o reino de Deus. O verso 5, Jesus fala assim, volta comigo lá, João 3. Vou voltar aqui no 4, verso 4 de João 3. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ao que respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Aí o verso 6. O que é nascido da carne é, responde para mim, o que é nascido da carne é, irmão? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ao verso 7. Não te admiro eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é conduzido pela carne. É conduzido pela vontade, é conduzido pelas emoções, é conduzido pela circunstância. Esse não pode entrar no reino. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E é um Espírito com Deus. Esse sim pode entrar no reino e pode viver a realidade do reino. Amém? Que desde que Jesus está ministrando a Nicodemos aqui, e que ele ministra ao nosso coração. E está ministrando que o desejo do coração de Deus é que a gente conheça profundamente o desígnio que ele tem para nós. E é parte do desígnio de Deus, é fundamento do desígnio de Deus, irmãos, que nós sejamos família de Deus. Qual que é o desejo de Deus? Formar uma família sua, compartilhar a sua natureza paterna, se assentar na mesa com seus filhos, compartilhar a bênção, compartilhar a vida. Irmão, se essa é a vontade de Deus, que se assentar ao redor da mesa com os seus filhos e compartilhar com eles o seu pão, isso nos chama à missão, ao chamado que nós temos nessa geração, que é chamar aqueles que estão perdidos para se assentar na mesa da sua graça. Amém, querido? Chamar as pessoas para compartilhar da mesa de Deus. Esse é o nosso chamado. Então isso deve ser um centro da nossa vida. Se essa é a vontade de Deus, se você vai ver a palavra de Deus permeada disso, então nós devemos nos render a isso e devemos ser esse povo que chama as pessoas à comunhão dos santos. Amém, querido? Querido, domingo não, sábado, dia 18 de outubro, às 14h30 vai ter o dia com as crianças aqui, amém? Glória a Deus. Você acha que a gente quer fazer apenas uma brincadeira com as crianças, irmão? Divertir elas, entreter elas aqui, passar o dia com elas e está tudo bem, elas vão embora cansadas, dorme cedo, dá alegria para o pai e para a mãe. Você acha que é isso? A gente quer dar um alíviozinho para o pai e para a mãe, traz a menada aqui, deixa ele aqui, que nós vamos tomar conta deles. Qual que é o propósito nosso como igreja, irmão? Chamar as ovelhas perdidas para a mesa. Chamar as pessoas para sentar na mesa da graça. Aí o que acontece muitas vezes conosco? Eu tenho compartilhado isso aqui já com a igreja, nós temos falado. Aí a gente fala assim, não, eu não sou do ministério com criança, eu não vou. Não, eu não tenho muito o que fazer lá. Uai, que nós estamos chamando as pessoas da comunidade. O dia com as crianças aqui é para as pessoas da comunidade aqui em nossa volta. Nós somos chamados para ser sal e luz dessa geração. Deus nos plantou neste lugar. O que Deus quer fazer neste lugar através da Igreja Vida, irmão? Imagina que aqui no meio aqui desse pátio aqui, ó, que essa área é grande, tem uma grande mesa. O que Deus deseja fazer? Chamar seus filhos para a sua mesa, compartilhar o seu pão, compartilhar a sua vida, compartilhar graça. Ele vai fazer isso através de quem, irmão? Então, qual que é a sua vontade para o dia 18? A sua vontade para o dia 18 aqui está orientada por Deus ou você deu uma sondada na situação, falar, rapaz, um sol desse, sei lá se chove, numa terra braba dessa aqui, menino correndo para cima e para baixo, aqueles meninos atentados, custosos, rolando aqui na terra. Eu acho que eu não vou não. É assim, irmão? Você vê que a gente normalmente sonda a carne. Mas a pergunta que eu devia fazer durante esses próximos dias é falar, Deus, qual que é a sua vontade para aquele dia 18, dia com as crianças? Quem o Senhor vai levar lá? Existe alguém que o Senhor deseja que eu compartilhe vida com ele?
vai chegar alguém lá que talvez eu me identifique com a sua vida, que talvez eu consiga me compadecer dele, eu consiga conversar, compartilhar, começar uma relação, de alguma forma falar do seu amor. Eu não vou propor para ela se converter, não é isso, irmão. Porque as pessoas não convertem aceitando Jesus. As pessoas convertem quando elas são ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Quando elas são alcançadas pelo Espírito. Quando o Espírito alcança as suas vidas. Mas uma coisa que prepara o coração é ter comunhão com os santos. É ver a alegria do meu coração e do seu coração. É ver que apesar de um país difícil, de situações difíceis, a nossa alegria não depende disso. A nossa alegria está em Cristo. Nós estamos em paz. Num mundo em que as pessoas só pensam em si, eles encontraram aqui um povo que está preocupado com os outros. Irmãos, quando nós fizemos os projetos missionários Semana para Jesus, e algumas pessoas aqui participaram, né, são desse tempo, e participaram do projeto Semana para Jesus, uma coisa que impactava as cidades que a gente ia, e eu vi isso várias vezes, e as pessoas perguntavam assim, por que vocês estão aqui? O que vocês estão ganhando com isso? Aí eu falava, não é o que eu ganho. Nós estamos aqui porque é vontade de Deus. Vem cá, mas vocês pagaram a passagem? A gente pagava a passagem, viajava no ônibus naquela situação maravilhosa, estrada de chão, dormia em escola, a maioria dormia em escola, trabalhava a semana inteira, voltava morto para casa. E era bom, né? Mas as pessoas ficaram impactadas. Por que quando a gente ministrava, muita gente era alcançada? Porque elas pensavam assim, que amor é esse? Que povo é esse que veio aqui, não veio buscar nada? Porque o povo é desconfiado, fala assim, o que vocês estão querendo? Porque política é que costuma fazer, desculpa os políticos, mas a maioria é desse jeito. Eles costumam dar alguma coisa em troca, não é? Não, vou te trazer alguma coisa e já fica pensando, o que eles estão querendo, gente? O que será que eles estão querendo? Porque é só interesse. Aí chega um povo lá, que é tanto de gente, lá quando nós estivemos em Palmas, nós fomos em 700 pessoas em Palmas. Eu nunca esqueci desse número, 700 pessoas em Palmas. A Palmas estava começando. E nós fomos construir lá num bairro e fomos visitar vários bairros. A cidade inteira teve notícia. E as pessoas pensavam, o que essas pessoas estão fazendo aqui? E as pessoas eram impactadas. Porque nós não estávamos lá por causa do nosso interesse. Nós estávamos lá movidos pela vontade de Deus. E naquela cidade, a gente estendeu uma mesa e chamou as pessoas à comunhão do corpo de Cristo. Amém, querido? Porque essa é a vontade de Deus, irmão. Então o Espírito Santo, ele vem me conduzir a isso, porque no reino, o que importa são as relações. Porque no reino, importa mais as pessoas do que as coisas. Porque no reino de Deus, não importa a minha vontade, importa a vontade daquele que me chamou. Porque o reino de Deus é um reino em que o reizinho, o euzinho aqui, o reizinho vai ficando para trás para prevalecer o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém, querido? Então, é só o Espírito Santo, irmão, que torna possível esse conhecimento. É por isso que sem o Espírito Santo a gente não adentra o reino. Porque sem o Espírito Santo você continua vivendo no seu reino. Cada um nesse mundo, irmão, que não tem Jesus, vive o seu reino, não tenha dúvida. Você tem dúvida disso? Que cada um é o reizinho do seu coração e ele vive a sua vida segundo o seu interesse. Mas no Evangelho não, irmão. No Evangelho é um chamado a abrir mão do meu reino por causa de um reino superior, que é o reino de Deus, que é a vontade de Deus. Então tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez foi para que a vontade eterna do Pai, de gerar filho, de formar uma família como Ele, fosse realizada. Então, esse desejo precisa estar no meu coração e no seu coração. Fazer de tudo para que a vontade do Pai, o desejo do Pai de estabelecer para si uma família se realize. Porque Deus está chamando filhos de volta para casa. Amém, querido? Essa não é a nossa realidade. Nós não somos como o filho pródigo lá do Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, o filho volta. E qual que é o arrependimento do filho, irmão? Qual que é o problema do filho? Eu não vou ler lá o texto, todo mundo conhece o texto de Lucas 15, quando ele pediu seus bens. Falou, pai, me dá os bens aqui que me cabe. E ele foi embora. Quando ele volta arrependido, mas a grande dificuldade dele era o quê? Ele tinha perdido tudo. Mas ele voltou por causa do que ele perdeu tudo? O que ele tinha perdido, irmão?
Ele desperdiçou antes de sair. Porque antes de sair, ele desprezou a presença do Pai. Ele desprezou a relação. Ele falou assim: Pai, não preciso mais de você. A única coisa que eu quero de você são seus bens. Entrega-me os bens. Ele foi e dissipou tudo. Mas ele perdeu os bens antes de sair de casa. Porque ele estava desprezando a relação. E quando ele volta, achando que talvez o pai fosse repreender ele por causa da perda dos bens, o pai devolve e oferece para ele o quê? Quando o pai abraça e recebe o filho de volta, ele devolve a relação. Este é meu filho amado, que estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Ele veste ele com vestes novas, calça ele sandália no pé e coloca o anel no dedo. Restauração da relação que foi perdida. Ele não entendia que o tesouro que ele tinha era o coração do Pai e que ele era herdeiro não dos bens materiais do Pai, mas ele era herdeiro do coração de Deus. Eu e você somos herdeiros do coração de Deus. Quem está no reino conhece o coração, discerne o coração. Quem está no reino reparte o coração. O Espírito de Deus confessa, confidencia, mostra para mim e para você o que está no coração do Pai, para que a gente reparta o coração de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Você não tem noção do reino. Porque quando eu adentro o reino, irmão, eu desisto daquilo que está no meu coração, para conhecer o coração do Pai. Amém? Para repartir o que está no coração de Deus. Quando Jesus está falando aqui para Nicodemos, no verso 7, ele fala assim: não te admires de eu te dizer, importa vos nascer de novo. O que diz no verso 8? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Irmão, quem é nascido do Espírito é soprado pelo Espírito, ele é conduzido pelo Espírito, ele se move pelo Espírito. Aquele que é nascido do Espírito agora é o Espírito que o conduz. Amém? Então o lugar que eu estou tem que ser o lugar que o Espírito me levou, em que ele me atraiu, que ele me levou consigo para manifestar a presença e a graça de Deus. Amém, querido? É assim todo aquele que é nascido. O que é nascido do Espírito, ele não escolhe para onde ele vai. O que é nascido do Espírito, ele não anda segundo o seu caminho. O que é nascido do Espírito, agora ele está no caminho. Ele anda segundo o sopro do Espírito Santo. Amém, querido? Importa que vocês sejam conduzidos pelo sopro de Deus, por aquilo que se revela do coração do Pai e que te leva aonde o Pai deseja que você esteja. Então o Senhor vai nos levar nos lugares que às vezes a gente nunca escolheria, irmão. Mas o Espírito Santo é hábil para nos levar até lá. Amém? Para que nesse lugar a gente manifeste a glória de Deus. Amém? Que assim que são aqueles que são nascidos do Espírito. É claro que Nicodemos não entendia nada. Verso 9 fala assim: então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitai nosso testemunho. Quando a palavra fala do reino, o reino, quando eu me rendo à vontade de Deus e pelo Espírito Santo, o Senhor vai ministrar ao meu coração aquilo que Deus está trazendo à luz. Não é aquilo que eu desejo. Tanto que ele fala assim: olha, nós testificamos daquilo que nós temos visto. Jesus está compartilhando com o mundo, naquele momento, o seu ministério, o que ele ouviu do Pai. Não é isso que ele diz? As palavras que eu vos digo não são minhas, mas são as palavras do Pai que eu estou compartilhando com vocês. Ele veio revelar o coração de Deus. E no reino nós conhecemos o coração de Deus. Amém, querido? Para que a vontade de Deus seja manifesta através das nossas vidas. E aí, uma vez tendo sido abençoado com a bênção da presença e da direção do Espírito Santo, eu seja então agora de fato um abençoador. Então isso me tira daquela situação
de buscar Deus por sua bênção. Que buscar Deus por sua bênção é colocar Deus no fim. Muita gente até hoje não entendeu isso. Hoje você vai entender, em nome de Jesus. Amém, querido? Porque, irmão, você é abençoado ou você está atrás da bênção? Me diga. Mas a prática da sua vida é qual? Porque, como eu tenho insistido em falar para a igreja, a gente fala a coisa certa, mas não vive ela. Você é alguém que espera ser abençoado por Deus e faz coisas esperando que Deus te abençoe, então você está colocando Deus no fim. Você não está partindo dele. Se você é abençoado por Deus, se nós somos abençoados, se eu sou a habitação do Espírito, se eu habito com Deus, então eu já sou abençoado nele. Então agora eu procuro repartir a bênção, porque a bênção me dá a certeza daquilo que eu posso repartir com o mundo perdido. Eu sei que eu posso repartir. Então não estou atrás de alguma coisa, fazendo alguma coisa para receber de Deus. Não, irmão, eu tenho certeza. Eu não estou enchendo o céu com a minha vontade, com meus pedidos, mas eu estou orando a Deus, falando assim, Deus me dá graça para saber quem eu sou e a bênção com que eu fui abençoado, eu seja abençoador, para que eu conheça a tua vontade e seja sujeito a essa vontade de forma a abençoar, porque eu já fui abençoado no Senhor, para que estando na tua presença eu viva isso e que a minha vida seja uma manifestação da vida. Amém, querido? Então eu não estou atrás de bênção. Então se alguém vem com essa conversa fiada que tem por aí de campanha da não sei o que, campanha de não sei o que lá, campanha da prosperidade, eu não caio nessa mentira de Satanás que está ensinando Deus a ficar no fim. Faz a campanha aqui 7 dias, 7 semanas, no final você vai ser abençoado. Quem propôs isso é o diabo. Você está colocando Deus no fim, você faz alguma coisa, Deus não está na origem. Então não preciso de campanha, irmão. Deus te livre dessa praga, em nome de Jesus. Desse inferno, dessa mentira. O que eu preciso, irmão? Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Todos os dias me render à vontade dEle. Me render à vontade de Deus. A campanha que eu tenho que fazer é junto com Deus. Deus, eu estou aqui para conhecer a tua vontade. Senhor, eu estou aqui para que eu não viva para a minha vontade, não deixe eu desperdiçar a minha vida, Deus. Porque senão eu vou viver uma vida que não te glorifica. Eu quero viver para a tua glória, ainda que eu erre no processo, ainda que eu erre no método, ainda que eu não saiba, tenho que aprender, não tem problema, irmão, a gente vai caminhando, o importante é ter o motivo no coração correto. Nem todo mundo faz as coisas certas sempre. Mas ainda assim eu não estou pecando, porque eu conheço a vontade de Deus e o que eu estou fazendo tem origem no coração de Deus, então eu vou fazer. Irmão, tem coisa que vai fazer aqui na igreja, vai fazer, as pessoas só querem fazer se for perfeita. Irmão, que é isso, irmão? Isso é coisa da carne. Aqui na igreja, irmão, as pessoas estão aprendendo a fazer. O que importa é ter o coração, essa é a vontade de Deus, glória a Deus, irmão. Nós vamos fazer, nós vamos tropeçar, nós vamos errar, mas nós conhecemos a vontade de Deus, vamos prosseguir nessa vontade. Amém, querido? Irmão, você acha que é vontade de Deus abençoar as crianças que estão lá na salinha hoje, irmão? Sim ou não? E os ministros que estão lá, os ministros lá são gente perfeita. Nós temos o lugar mais perfeito do mundo, nós temos melhores estruturas aqui nessa igreja, irmão? Nós não temos. Mas isso não é necessário. O que é necessário é o motivo do coração. E que essas crianças precisam conhecer o motivo do coração de quem ministra o coração delas. Para que elas sejam impactadas por essa dedicação. Para que elas possam ver nos ministros, nas ministras de Deus, que a gente chama de professor, mas na verdade é ministro, porque nós não estamos lá para dar aula de Deus, nós estamos lá para compartilhar o coração de Deus, elas sejam abençoadas e ela possa dizer graças a Deus por fulano na minha vida. A Marília estava lembrando aqui, né, Marília? Confessando quase a idade dela, que ela viu as crianças, viu esses meninos crianças, né, Marília? Confessando sem querer, graças a Deus, irmãos. Porque pessoas imperfeitas, situação imperfeita, mas ouviram do Espírito Santo, se render à vontade de Deus, ministrar aos corações. E esses meninos e essas meninas não são mais meninos e meninas, eles são homem e mulher, são pais. Graças a Deus, amém, querido? Porque eles têm se rendido ao Espírito, porque eles têm desejado o reino, que venha o teu reino. Essa deve ser a nossa oração, amém, querido? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. A palavra diz que nós nascemos, não da vontade da carne. No Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que nós não nascemos da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Volta comigo aí, só um pouquinho, 3 folhas, verso 1, capítulo 1, João, capítulo 1, verso 12. Vamos ler esse texto. João 1, o verso é o 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas
Vocês são filhos dos homens ou vocês são filhos de Deus? Aleluia, nós somos filhos de Deus, amém, querido? Continuando, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de gênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. E aí continua no verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus veio revelar essa paternidade bendita, em que Deus nos chama para ser família de Deus, nos dá do seu Espírito Santo, e nós, como igreja, povo de Deus, devemos ser um povo que chama os perdidos, as pessoas que estão perdidas e que não conhecem o Senhor Jesus, a se sentarem na mesa da sua graça e receberem da plenitude de Deus e serem ministradas pelo Espírito Santo, receberem vida. Irmãos, Deus nos chama para repartir do seu pão. E o seu pão é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Esse é o chamado de Deus. Eis que Deus está falando para Nicodemos. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Amém? Vamos orar.